Prepara pro close, porque isso sim é close. Eu tenho certeza que você já dançou alguma coreografia desse cara maravilhoso. Muito obrigada por você estar aqui. Ele é coreógrafo e diretor criativo, Flávio Verne. Obrigada, meu Muito amor. obrigado você pelo convite. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. É o primeiro videocast que eu estou participando. Juro, já Mentira! participei de vários podcasts, mas videocast é o primeiro que eu tô participando, Thanks. então tô bem Thanks. feliz de estar aqui conversando com você. Cabelo Tamara. Obrigado, mudei recentemente, tem acho que 2 meses no máximo que eu mudei. Eu tava com cabelo com mullet há muitos anos, desde 2019, assim, com mullet loiro bem platinado. E aí, eu tô chegando perto dos meus 30 anos e eu tô querendo, tipo assim, mudar tudo. Mudei de casa, tô mudando várias coisas na minha vida. E o cabelo foi uma delas que eu quis mudar, assim, logo de Imagina quando cara. ele chegar nos 40, então. Aí você me conta, tá, amor? Porque daí Conto, tem uma conto. mudança enorme. É que todo mundo sempre fala dessa mudança dos 30, né? Então, Que tipo, tem. que tem. Tem. E eu já tô sofrendo por antecedência, não sofrendo, mas já tô tendo essas mudanças desde eu acho que os meus 27. Eu falo, os 30 estão chegando, então já tenho que mudar isso na minha vida, tenho que agilizar isso, tenho que fazer aquilo. Agora, de fato, esse ano vai chegar aos 30, então eu falei, vamos mudar o cabelo, vamos mudar de casa, vamos mudar tudo que tem pra mudar, pra quando os 30 chegar, tá tudo novo, assim. Mais ou menos isso. Aproveite. Aproveite muito os 30. É, Que é animal. acho tá sendo uma delícia por enquanto, o pré-30. Esse pré-30 tá sendo bem gostoso. Depois você me conta do pré-40. Tá bom, tá bom. Me conta um pouco como começou a tua carreira. Olha, eu comecei minha carreira com dança. Comecei a dançar muito novinho, com 10 para 11 anos. Eu sou de Brasília. E tenho uma mãe artista. Minha mãe era artista plástica, mas acabou não seguindo a carreira dela, o trabalho dela não virou esse. Ela acabou fazendo concurso público, enfim, mas eu acho que ela tinha esse sonho de seguir a carreira dela e acabou trazendo isso um pouco pra mim, assim, que sou o primeiro filho dela. Sempre dancei muito, sempre gostei de me expressar, sempre gostei de estar envolvido com tudo que tinha a ver com artes lá em casa. Então, eu brincava com as tintas da minha mãe, amava cantar. Nossa, como cantava, gritava o dia inteiro, amava dançar. Então, eu era uma criança, assim, muito performática já, assim. E minha mãe vendo isso, um dia ela viu no jornal que tava tendo um curso de hip hop lá em Brasília. Um curso de férias, ali naquelas férias de julho, do meio do ano. E aí me inscreveu. Falou, filho, fiz sua matrícula pra esse curso aqui de hip hop. Acho que você vai gostar. Eu tinha uns 10 anos. E eu falei, tá bom, vamos lá, então. E aí fiz esse curso, me apaixonei, fiquei assim, encantado. Só que era muito longe, minha mãe não dirigia, não tinha como ficar me levando. Minha mãe trabalhava também durante o dia, não tinha quem me levasse. Até minha avó me levou um tempo, assim. E aí parei, porque era do outro lado da cidade, assim. Mas fiquei com isso na cabeça, assim. Falei, nossa, queria muito voltar a dançar, queria muito voltar a dançar, queria muito voltar a dançar. E aí conheci umas meninas da minha escola que dançavam numa escola de dança perto da minha escola. E aí falei, mãe, tem uma Pronto. galera. Achei. Tem uma galera lá na escola que tá fazendo aula de hip hop perto da escola. Então posso ir pra escola, almoço na casa da minha avó e vou fazer minha aula de dança. Aí minha mãe, tá bom. E aí me colocou nessa escola. E nunca mais parei, assim. Quando eu comecei a dançar nessa escola, logo em seguida eu já entrei no grupo de competição. De grupo amador que participa de festival de dança. E aí, eu não sei o que dava na minha cabeça. Eu era muito ambicioso já. Eu falava assim, tá, eu vou ficar nesse grupo tanto tempo. E aí, depois eu vou fazer audição pra entrar num grupo melhor que esse. Olha só, eu devia ter uns Olha! 12 anos, assim. Pra depois eu fazer uma audição pra entrar num outro grupo. Eu criava umas mini E aí, estratégias, indo. assim. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Durante um tempo eu troquei de grupo umas 2 ou 3 vezes. Até que um coreógrafo muito renomado lá de Brasília me viu dançando num festival de dança. E ele tinha uma companhia lá em Brasília que chamava Tribu Companhia de Dança, que era uma companhia profissional. E ele me convidou pra fazer audição pra essa companhia quando eu tinha 14 anos. E aí fiz a audição, passei. E aí entrei nessa companhia. E foi quando eu entrei nessa companhia que eu tive o contato com a dança de uma maneira profissional. Como uma possibilidade de trabalhar, como uma possibilidade de fazer carreira, de ganhar dinheiro.
uma possibilidade ainda, porque não era isso que acontecia na época, mas eu conheci ele, que era um coreógrafo, é um coreógrafo bem-sucedido, que ganha seu dinheiro, viaja. E a gente cresce ouvindo que dança não dá dinheiro, que a gente precisa ter plano B, C, D. Então, quando eu vi esses exemplos à minha volta, eu falei, cara, É possível. é possível fazer alguma coisa aqui dentro desse mercado. Acho que eu vou enveredar por aí, mas vou fazer uma faculdade de jornalismo pra ter um plano B. E aí, quando eu cheguei perto da época de fazer faculdade, minha mãe falou assim: que faculdade de jornalismo que vai fazer faculdade de dança, que já tinha em Brasília. Ai, que demais. Fazer Como ela faculdade- chama? Terezinha. Ai, Terezinha, sua linda. E aí ela fez minha inscrição no vestibular e eu falei, mãe, você tá doida, pelo amor de Deus. Ela falou, você já faz isso todo dia. Nessa época da faculdade, eu já trabalhava, assim, quando tava chegando perto do vestibular, eu já dançava em alguns eventos, dava algumas aulas. Ela falou, você já faz alguns trabalhos. Então, tipo, vai com tudo logo, sabe? Aí depois você pode fazer uma faculdade de jornalismo, depois você pode ver alguma outra coisa pra você, mas agora vai com tudo. E aí foi meio que assim, aí eu É entrei demais dela te dar essa força. muito. Porque eu sei que isso é uma realidade muito distante de muita gente. Ter alguém dentro de casa, Te incentivando. em sua família te incentivando e querendo que você faça, que você mergulhe numa carreira que não existem exemplos de Não pessoas que seja são. tradicional. Que não seja tradicional e que a gente não vê toda hora, tipo assim, igual médico. Ah, fulano é médico, então você pensa, então ele ganha bem, ele tem uma vida estável. Quando a pessoa fala, fulano é coreógrafo, você pensa assim, cara, como que é o dia a dia? Como ganha dinheiro? Como Será que que vai faz, estar sabe? resolvida a vida dele? Será que vai estar que resolvido? É. Vai ter dinheiro pra pagar as contas, sabe? Normal, preocupação normal. Preocupação normal, super genuína, porque eu acho que existe essa falta de representatividade mesmo, das pessoas verem pessoas. Ouvirem, saber. Ouvirem, verem. Então minha mãe foi muito. Minha mãe foi muito foda, assim, nesse sentido de. Ela me empurrou, além de me incentivar, ela me empurrou muitas vezes, assim, falou: não, vai. Entrei na faculdade, fiquei dançando nessa companhia, ganhei uma viagem pra eu ir pra fora, estudar no meio da faculdade. Ah, que demais. E fui pra Nova York, estudei lá em Nova York um tempo. Você já voltei. tinha viajado antes? Pra fora, não. Pra fora, não. Fui pra estudar, voltei. E aí, chegou um momento em Brasília que eu já tava querendo vir pra São Paulo, porque o mercado aqui em São Paulo era muito mais efervescente, assim. E em Brasília eu já tinha feito meio que quase tudo que a cidade me oferecia naquela época. Eu já tinha dançado em todos os teatros, já tava há anos na companhia, já tinha feito os eventos mais tradicionais da cidade, já dava aula, não tinha mais muito o que fazer. Brasília é uma cidade nova, né? Tem 63 anos, eu acho. Então, tipo, tem muita coisa cultural que ainda tá aparecendo, ainda tá sendo construída. E aí eu falei, ou eu vou pra São Paulo agora, ou eu fico aqui em Brasília e vou ter uma carreira como professor, ou abrir uma escola de dança. Vou ter uma carreira mais como empresário no mercado de dança, abrindo um empreendimento ou uma escola. Ou então eu vou pra São Paulo, me jogar lá e ver o que rola. E aí minha mãe, mais uma vez, falou assim, vai agora. Porque Brasília, assim, a gente sempre vai estar aqui. A minha casa, a cidade, você pode voltar. Mas se você sente que é o momento de você ir pra São Paulo, vai. E aí, eu falei, Ela falou, só não tenho dinheiro pra te ajudar, mas vai. Se Tem um vira lá. apoio. Você tem um apoio. Eu falei, então é isso. Aí eu vim, e aí foi quando tudo começou aqui. Você viu que faltava mais. Que Faltava... ali você sabia o que ia acontecer e já estava predestinado àquilo e você queria mais. Isso, eu queria fazer coisas maiores, assim. Eu queria muito trabalhar com artista. Eu queria muito fazer turnê. Queria muito fazer show. Turnê era uma coisa tão distante ainda naquela época que queria muito fazer show, queria muito trabalhar em videoclipe. Só que essas coisas eram muito distantes pra realidade de dança lá em Brasília, sabe? Estando em São Paulo, pelo menos eu tô no mesmo território onde isso tá acontecendo. Eu Sim. pensava assim. Então fica mais fácil. Eu já conhecia pessoas que estavam inseridas. Então foi, o Vou máximo ver. que vai acontecer é não dar certo eu voltar pra Brasília. E aí eu abro minha E eu- escola, eu faço minhas e eu coisas, vou continuo- fazer jornalismo, sei Ou lá. faço jornalismo, é isso. Pelo menos eu tentei. Agora eu não posso ficar aqui em Brasília pensando, tipo assim, nossa, e se eu tivesse ido, como seria, sabe? Então, tipo, isso me mata. Inclusive, as melhores decisões que eu tomo na minha vida são sempre assim, tipo, é melhor eu ir logo sem pensar, ver do que eu ficar pensando e depois me arrepender e ficar, nossa, podia ter ido e isso, ter isso acontecido, assim.
Você falou que você era muito pequeno e por tua mãe ter sido artista plástica… É plástica que fala, né? É. Você fez várias coisas. Cantou, você pintava e tal. E por que a dança que pegou mais? Teve alguma coisa? Você podia ter virado um Olha, cantor. Você podia então, ter virado… antes de fazer aula de dança, eu cheguei a fazer aula de canto numa escola de música em Brasília. Só que tudo eu entrava assim, eu tinha meio que um período de 2, 3 meses de febre, e aí depois ia passando, assim. E aí, com a dança, eu comecei a ficar meio ganancioso, assim, de evolução, de querer aprender mais técnica, de querer evoluir, de querer dançar melhor, de aprender uma coreografia mais difícil. Você sabia que podia mais. Todos os lugares eu sabia que eu podia mais, mas a dança tinha uma coisa, quase uma coisa meio competitiva, assim, comigo, de quero então na próxima aula dar mais um step, quero Te então. instigava? Me instigava mais, então quero daqui a um ano tá fazendo tal coisa. Quero fazer, sabe? Tipo, eu sempre tinha um passo que eu queria dar. E eu acho que nisso eu fui enveredando e fui me enraizando dentro da dança, assim, sabe? Pensar em ter outra profissão, você pensava além de ser o segundo plano, uma coisa tradicional, você pensava em ser alguma outra coisa? Eu pensava muito em trabalhar com comunicação social nessa época, assim. Até minha mãe me dá esse choque de realidade, tipo assim, acorda que comunicação social, vai viver da dança mesmo, sabe? Mas até chegar assim no meu terceiro ano do ensino médio, eu falava, tipo, Pensava. dança é o meu hobby e eu vou seguir uma carreira de jornalista, assim. Jornalista cultural, queria muito falar sobre música pop, que é o mercado que eu trabalho hoje. Sim. Porque já era um assunto que me interessava muito. Então, na minha cabeça, o meu plano era esse. E por esse caminho, A assim. expressão corporal sempre te acompanhou, desde sempre? Desde sempre, 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 assim. Antes de eu começar a fazer a aula, eu tinha uma coisa que todos os dias, sem exceção, eu ia pra sala de casa dançar. Eu precisava dançar. Mas na minha cabeça nem era, tipo assim, preciso dançar. Eu precisava ir lá fazer um show, fazer uma performance. Todos Uma os dias, uma apresentação. apresentação. E era pra ninguém, era só eu mesmo, assim. Então, e eu arrumava as luzes, porque eu queria uma luz bonita. Ai, Eu fazia, mentira. juro pra você. E aí, isso fazia parte, assim, de mim, sabe? Ouvi uma música que eu gostava muito. E eu pensava, nossa, como que vai ser a performance dessa música Você botava hoje? figurino e tudo? Botava figurino e tudo. Caralho, você montava um show, então. Montava um show. De uma música, eu não conseguia montar um show inteiro. Ah, mas aí depois sim. você… Amor, normal, já dá um Mas de uma- trabalho de uma montar música. sozinho Mas um show era- de uma música E só. aí eu ficava, tipo assim, umas 2 semanas repetindo aquela música. Aí eu mudava de música, entendeu? Entendi. Até sair, aí… Aí tipo assim, já enjoei desse daqui. Aí eu trocava de música e começava um novo ali todo dia. Até enjoar, até chegar a uma perfeição que você achava que tinha Não, chego. tipo assim, eu não quero. Criancinha, né? Tipo, não quero, não gosto mais dessa música. Aí eu já devia estar Entendi. gostando de outra música, sabe? Eu não tinha. Não era tão metódico assim. Era tudo muito orgânico, tudo muito Lúdico. natural, muito lúdico, assim. Qual que é o seu sentimento em relação a essa arte? Olha, hoje em dia eu acho que muda bastante. E mudou bastante. Hoje em dia tem um sentimento muito mais pragmático, assim, num quesito de minha profissão, sabe? Uhum. É um lugar onde eu consigo me expressar, mas primordialmente hoje em dia é a minha profissão, é o meu escritório, assim, sabe? Então eu vejo tudo muito de uma forma prática e pragmática hoje em dia. Hoje em dia eu não tenho mais tanto a dança, infelizmente, só como prazer, igual tinha antigamente. Hoje em dia é tipo, ok, preciso fazer isso, isso e isso, preciso entregar isso, isso e isso. Óbvio que durante esse processo é muito gostoso, principalmente a parte de criar. Criar, pra mim, é a parte mais gostosa. Mas hoje em dia eu consigo olhar com distanciamento que eu também não posso romantizar muito, porque é meu trabalho. Então, se eu romantizar muito, eu vou acabar entrando em situações que não vão ser benéficas pra mim. Então, hoje em dia eu tenho esse olhar mais distante e mais pragmático, assim, que é minha profissão. Mas, não sei se é profissional que eu diria, mas uma coisa mais… Não é distante, eu acho. Será que é Mais distante? fria, uma coisa mais É, fria. Não que você não goste, não Não que eu não desfrute, goste, que eu mas não você tem ame. responsabilidades Exato. maiores. E assim, a dança tá comigo a minha vida inteira, né? São aí
29 anos que eu tenho momentos com a dança. Então, eu acho que esse sentimento foi amadurecendo comigo também. Tem um momento que a dança era algo super lúdico quando eu era criança. Teve um momento que a dança era algo que eu romantizava muito e era muito emotivo pra mim quando eu tava adolescente, obviamente. E que aquilo eu falava, isso é tudo na minha vida. Teve um momento que eu me apoiei muito na dança porque eu tava sozinho em São Paulo, então também foi uma bengala emocional, assim, sabe? Então eu acho que a dança ela me acompanha durante ao longo da minha vida aí e ela vai mudando esse sentimento de acordo com que eu vou mudando também, e eu vou amadurecendo e vou crescendo, assim. Hoje em dia ela É tem o um amor. lugar. Hoje em dia ela tem um lugar pra mim que é um lugar muito importante, que é um dos principais pilares da minha vida, que é a minha profissão, que é a minha arte, que é o que eu crio, mas eu consigo olhar pra ela com uma frieza, assim, de tipo, é isso também. Não Preciso ter uma pira? vida fora disso, preciso ter experiências e coisas que são pra além disso, sabe? Conta pra gente um pouco sobre quem ou o que te inspira enquanto artista. O que me inspira enquanto artista? Olha, muitas coisas me inspiram enquanto artista. Então eu vou começar assim das menos óbvias e vou indo para as mais óbvias, tá? Menos óbvias, arte moderna me inspira muito enquanto artista. Arquitetura me inspira muito enquanto artista. Aí indo agora para as mais óbvias, música eletrônica me inspira muito enquanto artista. Então, tem um artista, o Nicolas Jarre, que ele é um produtor musical que me inspira muito. Várias criações minhas vieram a partir de músicas dele. Cultura pop me inspira muito, muito, muito. Cantoras pop me inspiram muito. E não só o produto final da música, mas assim, a história das cantoras pop, a trajetória delas, isso me inspira muito, o comprometimento que elas têm com a finalidade que é ser uma cantora. Quando chega lá no final é uma música, mas tem um negócio gigante por trás de uma trajetória. Eu adoro isso. É... Nossa, muitas coisas. Los Angeles me inspira muito como artista. Minha mãe, Brasília me inspira muito. Como que você relaciona, por exemplo, a arquitetura com a dança? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que Fácil, vai fazer fácil, fácil. sentido, assim. Por exemplo, a arquitetura de Brasília é uma arquitetura bem modernista, assim, né? Uhum, Bem clean, bem minimalista, muito branco, muito cinza. Se você for trazer isso para o movimento, isso vai ter uma linguagem de movimento diferente do que se eu estiver pensando numa dança que é para um lugar que ele é mais robusto, mais cheio de detalhe, mais maximalista. Ele tem muitas cores mais vibrantes. Então, quando a entendi, gente pensa em movimento para um lugar e pensa em um movimento para um outro entendi, lugar, isso traz qualidades de movimento diferentes. entendi. Entendeu? Então, quando eu falo que, por exemplo, a arquitetura de Brasília me inspira muito, é porque me traz muito essa coisa rígida, seca, fria, e que eu gosto muito de trabalhar nas minhas coreografias de chão, que tem bastante essa característica, eu acho, assim. Eu não sei se isso fica nítido, mas no meu Muito. processo eu trago bastante isso, assim. Então é muito, muito vago e, obviamente, tem muitas pessoas, muitos profissionais da dança que me inspiram muito. Cheryl Murakami, que é uma das percussoras do jazz funk, me inspira muito. Dana Foglia, que tem um trabalho incrível, também me inspira muito. É, deixa eu ver quem mais. Hum, Meus amigos Pedro Reis, Jéssica Miller, Amanda Araújo, Fernanda Fiuza, são amigos que me inspiram muito também, que estão nesse corre aqui há muito tempo, sabe? Qual é o seu processo criativo quando precisa desenvolver uma coreografia nova? Ai, torturante demais. Olha, é tudo menos fácil. Tudo, tudo, tudo menos fácil. Mas eu, com o tempo, fui tentando criar um roteirinho pra eu sofrer menos. Porque teve um momento que eu comecei a ter muita demanda de fazer muitas coreografias. E eu tava assim, toda vez que eu ia montar uma, eu surtava, entendeu? Imagina. E aí, quando esse volume de coreografias foi aumentando, eu falei, eu vou surtar. Então eu fui começando a entender quais as ocasiões, foi uma investigação mesmo, quais as ocasiões me deixavam mais confortáveis para eu criar.
quando era que eu criava mais rápido, quando é que eu criava de uma maneira menos martirizante mentalmente, assim, quando é que eu criava mais tranquilo. E eu fui entendendo que são elas algumas, assim. Eu começo a ouvir a música muitos dias antes e fico ouvindo só essa música no repeat. Muitas vezes, sem pensar em criar nada. Só ouvindo a música. Então, sei lá, se eu vou pegar um carro pra vir aqui, eu vou ouvir o trajeto inteiro ouvindo essa música. A música acabou, começa de novo. Até eu, tipo assim, não aguento, pelo menos uns 3 dias, assim. Depois eu vou pra um espaço de dança, uma sala de dança, com a minha equipe, meus assistentes. E aí a principal regra é não pode ter hora. Tipo assim, eu não posso reservar uma sala e falar assim. Das 8 do, às 8. não, você tem 2. Das 8 às 8 tá ótimo. Mas, tipo assim, tem 2 horas. Assim, Tem porque eu não tenho 3 noção horas. nenhuma, né? Eu das 8 às 8. Não, das 8 às 8 tá ótimo, porque aí você tem 12 horas. Eu preciso estar meio sem horas, assim, tipo Entendi. umas 4, 5 horas ali. Porque aí eu não sinto essa pressão de preciso entregar Entendi. daqui a tanto tempo. Chego, como alguma coisa, eu tenho que ficar me driblando, entendeu? Pra eu ficar bem confortável. Como alguma coisa, converso, tananã. Dou umas risadas, jogo conversa fora, coloco a música pra tocar. Quando eu tiver o mais à vontade possível, começa a vir a ideia na minha cabeça. Agora, se eu tiver que criar de hoje pra amanhã, tenho 1 hora ali com o meu assistente ou sozinho, não vai sair nada. Eu vou ficar me martirizando, vou tentar fazer, não vou gostar. Vou fazer uma outra coisa, não vou gostar, vai ser horrível, entendeu? Então o processo criativo é mais ou menos esse. E, obviamente, antes disso tudo, eu converso muito. Se eu for criar uma coreografia para um artista, eu converso muito com o artista sobre as expectativas dele. Primeiro de tudo, o que é que você quer? O que é que você quer com essa coreografia? É uma coreografia que você quer para viralizar? É uma coreografia que você quer para você só dançar e não viralizar? Quais são as referências? O que que você estava pensando quando você fez essa música? Quais são as referências na produção dessa música? A letra, você fez pra quem? Por quê? Onde você quer chegar com essa música? Onde você quer chegar com essa coreografia? Porque não adianta o artista falar, vai, pira, faz o que você quiser, e ele tá querendo uma coreografia que é pra viralizar no TikTok. Se você quer uma coreografia pra viralizar no TikTok, me É uma fala, é uma coisa. coisa. Aí eu tento investigar e puxar o máximo de informação possível. Várias vezes, inclusive, eu gosto de ir no dia que o artista grava a música no estúdio. Entendi. Ver a galera fazendo a música, porque eu consigo ouvir, tipo assim, a primeira camadinha da música. O jeito que… Às vezes até o jeito que o artista dança no estúdio enquanto grava. Sim. Tipo, às vezes ele tá A ali inspiração gravando… dele até. Tipo, às vezes ele tá ali dançando de boa e aí, sem querer, ele faz um passo que, tipo, é super legal, que a gente pode pegar esse passo, mudar um pouquinho, colocar no meio da coreografia. Então, tipo, eu gosto de estar bem no meio desse processo, porque eu fui entendendo que quanto mais dentro eu tô do processo de criação da música, mais a coreografia vai fazer sentido pra música. Então, antes de tudo isso, eu faço essa investigação, aí depois eu começo a ficar ouvindo a música, chamar minha Entendi. equipe pra sala e testar, e E testar. existe resistência, às vezes, de alguns artistas pra você estar dentro desse processo de criação? Hoje em dia, que eu com um nome mais estabelecido no mercado, não. No início não era nem resistência, era só tipo assim, mas não tem tanta necessidade. Ou então a música já chegava em mim e já estava pronta, não tinha nem Entendi. opção de Disso. falar, tipo, queria ir, ver e tal. A música já chegava pronta. Então, depois trabalhando mais tempo, tipo, por exemplo, com a Luísa, que eu já tô há vários anos com ela, quando vai surgir a ideia da música, eu já falo, deixa eu ir no estúdio junto pra eu ver você fazendo e tal, porque isso vai me ajudar muito lá na frente. Então, às vezes, quando tá muito, 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 muito no início, não, mas a música tá, tipo assim, já numa demo, numa guia, que é tipo o processo, assim, tipo o embrião 1 da música, sabe? Uhum. Aí eu já gosto de ir pro estúdio ver o que tá acontecendo, porque aí eu já me começa a vir ideias mais facilmente, assim. Mas você tá colocando a dança nos pés de outra pessoa, no corpo de outra pessoa. Sim. Você tem um estudo antes dessa pessoa? Que eu sei que hoje você trabalha com pessoas há muito tempo, que você já conhece, Uhum. no trabalho que nem você falou da Luísa, mas quando você vai para esse, vou levar uma música pra você, minha. Eu Uhum. quero fazer uma dança. Amor, às vezes não vai, né? Tipo, a pessoa tem, Não, o que ela que tem, acontece? ela tem teu, né? Não consegue. Quando algum artista vem falar comigo, primeira coisa que eu faço, eu vou pesquisar tudo, todos os vídeos,
que possivelmente ele esteja dançando. Entendi. Pra eu ver como que ele tá dançando, entendeu? E aí eu vou entender como que é a dança dessa pessoa. Eu nunca vou fazer uma coreografia pensada pro meu corpo. Vou dar mais um exemplo aqui, mais um exemplo da Luísa. As coreografias da Luísa não se encaixam bem no meu corpo. É Não pra se, ela. se encaixam muito bem no corpo dela. Então, eu sempre penso em criar o que vai ser fácil pro corpo dela, o que vai ser fácil pro corpo da Duda Beat, por exemplo. Sabe? Porque a gente tem estruturas de corpo diferentes. Então, eu Sim. sempre quando algum artista vem falar comigo, eu vou pesquisar, ver como que ele dança. Eu tento achar alguma assistente que tem um corpo meio parecido. Entendi. Então, por exemplo, a Amanda, que dança com a Luísa, ela tem um corpo mais parecido com o da Luísa do que eu tenho com o da Luísa. Então, a Luísa olha pra ela dançando e fala: ah, tá, ok, consigo Entendi. assimilar melhor vendo alguém parecida fazendo, sabe? Então, eu faço essa investigação assim, porque no final das contas a coreografia é sua, né? Tipo, se você é uma artista que vem falar comigo pra fazer uma coreografia pra sua música, eu tenho que fazer uma coreografia que seja pra você, pra sua música, que faça sentido pra você, pra sua Óbvio. música. Não pensar, tipo, eu acho isso daqui legal, eu acho isso daqui bonito. Não, porque é um trabalho terceirizado, assim, sabe? Total. Então eu sempre faço esse exercício antes de E é entender como que íntimo, né, até, porque Muito, porque você. tem que estar orgânico pra ela depois. Não, e você vai ter que se despir um pouco das suas inseguranças pra ensaiar, pra você errar na minha frente, pra você fazer um passo que não vai ficar bonito no seu corpo e falar: olha, isso daqui não tá ficando legal, e eu trocar. E é íntimo das duas partes, porque eu também vou levar coisas que não vão funcionar de primeira, assim. Eu falo: então deixa eu pensar em alguma coisa pra eu trocar, e aí eu vou trocar, e aí às vezes. Não ficou bom de novo, tá? No próximo ensaio eu trago alguma outra coisa. É uma troca bem íntima mesmo das duas partes, assim. Quanto tempo leva, em média, a partir do momento que você já conheceu o artista, ouviu a música, você teve todo esse passo a passo até criar uma coreografia, até essa coreografia realmente estar finalizada? Pronta, depende muito, 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 assim. É muito. Depende muito da pessoa. Uhum. Então, pode ser que em uma semana, até um mês, assim, sabe? Depende muito da aptidão que a pessoa já tem com dança, Entendi. do nível de intimidade que já tem trabalhando comigo. Então, deixa eu ver. Eu vou dar um exemplo do Prêmio Multishow da Duda. Da Duda Uhum. Beat. Foi a primeira vez que eu trabalhei com ela pro Prêmio Multishow de 2021. Como era a primeira vez que a gente estava trabalhando junto, a gente começou a ensaiar o Prêmio Multishow, que foi em novembro. A gente começou a ensaiar em julho, eu acho. Porque era o nosso primeiro trabalho junto. Então a gente Entendi. precisava entender como que era a Duda Beat dançando, como que era o balé da Duda Beat. Ela não tinha balé ainda. A gente precisava entender muitas coisas. Então a gente começou a ensaiar com muito tempo antes, assim, julho para novembro. Ao mesmo tempo, vou dar agora um outro exemplo. Eu já trabalho com a Luísa há muitos anos. Quando a gente foi gravar Sentadona, a agenda dela tava uma loucura, mas a gente já tem intimidade. A gente ensaiou um dia e gravou no outro. Então, tipo, porque já tem essa intimidade, já Ah, tem pelo essa. amor de Deus, aquela dança foi de um dia pro outro? Ensaiou num dia, gravou no outro. Ah, se fuder, para! Juro pra você, juro pra você. A menina é um monstro, então. Conseguiu Mas fazer noite por dia e você também. Mas é que tem muito. Hoje em dia, já eu e a Duda Beat, a gente já tem uma intimidade que a gente pega 2, 3 ensaios e a gente vai, entendeu? Depende muito de como o trabalho já tá alinhado, Entendi, assim. entendi. No início é começando um relacionamento mesmo. Tem que dar um passo aqui, você dá outro ali, vendo até onde dá pra ir. Até onde dá Mas pra... fazer uma coreografia pra uma música e pra uma apresentação é completamente diferente ou não? É. Porque numa apresentação você tem um show, você tem um palco específico, Um balé. você tem o público, você tem um balé, você tem um set list, então você não pode fazer uma coreografia que o povo vai se matar na primeira música, eles não vão conseguir chegar no final do show. Você tem que pensar nas nuances do show, você tem que pensar toda a história, o roteiro do show é o mais importante, né? Quando você vai pensar num coreografia para show, o que pra mim guia o show é o roteiro desse show, Sim. coreograficamente, assim. Quando você vai pensar numa música, o que vai guiar a coreografia daquele clipe ou daquela música é o clipe, ou são as referências daquela música. Aí você tá pensando pra uma coisa mais específica, uma coisa menor, assim, Entendi. sabe? O que te dá mais prazer? Show. Show? Com toda certeza.
Porque show você pode brincar muito mais. Show você tem 20 músicas pra você, tipo, poder trazer 20 sensações diferentes. Ou não. Show é onde mais dá pra você brincar, assim. Onde dá pra você, de fato, trazer sensações diferentes. É onde dá pra você brincar com a plateia, assim, sabe? Deixar a plateia mais tensa, deixar a plateia mais animada, deixar a plateia com tesão. Dá pra você. É um diálogo muito reto ali durante um período maior, sabe? Em Uhum. uma música, é uma música, né? Então essa música ela vai ter um beat, ela vai ter uma levada só. Então não dá pra você explorar tanta coisa assim dentro de uma música, sabe? E aí, na hora que você tá criando, por exemplo, uma coreografia para um show, é, cenografia, essas coisas, você também faz em conjunto ali, até por causa da coreografia? Sim, sim, porque é muito mais legal você pensar na coreografia se você tiver elementos para explorar. Então, se você tem um cenário e você. Uma coisa é você pensar numa coreografia num espaço aqui aberto. Se você tem rampas, é muito mais legal de você pensar numa coreografia usando as rampas, Entendi. sabe? Então, eu já penso junto. Já penso junto, porque eu acho que o resultado vai sair melhor e é mais gostoso também. Dá mais um elemento pra sua criatividade, pra você explorar mais, sabe? Mas é uma pessoa a mais para discutir também, porque é uma outra profissão, que o cara tá montando também uma outra coisa, Mas aí é eu tenho, mais eu tenho meus difícil também. privilégios, que Então, é o seguinte. Na Luísa, por exemplo, eu sou coreógrafo e diretor criativo dela. Então, o cenário já geralmente uma ideia minha e dela. eu entendi. Então, tipo, tá tudo em casa ali. Com a Duda, ela tem o diretor criativo dela, mas antes de eu começar a coreografar, os cenários, essas coisas já foram batidas. Então, Então, quando eu vou começar a ensaiar, é isso já tá aqui. pronto. Tipo assim, o cenário é esse e tal, e aí pra mim tá tudo bem, sabe? Tipo, vamos fazer em cima disso aqui, vamos Fazer fazer acontecer. acontecer em cima disso aqui. Eu acho uma delícia. Eu imagino, É muito gostoso. A parte mais legal da minha profissão, na verdade, é fazer show. Nossa, ano passado, quando eu tava na época do Rock in Rio, eu tava fazendo Duda e Luísa pro Rock in Rio. Foram, acho que, os 2 meses que eu nem vi passar, assim. Nem vi passar. Porque é muito prazeroso, assim, esse momento de criar e montar do zero. Você nem viu passar? Nem vi passar, juro pra você. Eu acordava. Amigo, você se organizou muito bem, né? Porque assim, você nem viu passar, falando que você tira essa parte lúdica, essa parte sonhadora e Mas você então, já é que hoje em focou. dia a parte que mais me dá prazer é a parte de criar do zero. Entendi, entendi. Quando eu vou criar do zero, pra mim é tipo assim, nossa, e ainda mais show. Criar do zero e show, aí você pode me deixar me esquecer lá dentro que eu vou ficar. Botar feliz. Vou estar feliz, feliz, feliz. A indústria do entretenimento é dominada basicamente por homens héteros e é cheia de preconceitos. Foi muito difícil alcançar o status que você tem hoje como profissional e artista? Olha, quando eu mudei pra São Paulo, o mercado era muito, 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 muito diferente. Muito. Tipo assim, se você queria trabalhar com dança, ou você era um cara com uma passabilidade heteronormativa gigantesca, ou tchau. Tipo assim, meninos gays, pessoas trans, Não tinha nem vez. não, imagina, tipo assim, não era uma possibilidade, sabe? É, o discurso que a gente vê hoje em dia de diversidade, nem existia essa bandeira sendo levantada ainda, sabe? Uhum. Então era muito complicado, porque eu fazia muitos testes, fazia audição, ia atrás, tentava conseguir alguma oportunidade para trabalhar como bailarino ainda, assim. E não acontecia porque eu não tinha o perfil, assim. Não tinha o perfil, não tinha o perfil, não tinha o perfil. Então, depois, quando eu comecei a coreografar, quando eu comecei a entrar nesse mercado, eu sentia muita dificuldade de expor as minhas ideias, assim. Não para os artistas e não para diretores, assim. Mas com a galera de produção executiva, a galera de escritório. Diretores, artistas são artistas também que estão ali sempre olhando para frente, eu acho, e que também Sim. já tinham esse desejo de trazer mais diversidade para o mercado, mas faltava, acho que, entrar mais na cabeça de executivos, de escritórios, Das pessoas que fecham a que fecham parada. e que dão ok pra grana ali, sabe?
Então eu tive essa dificuldade, mas assim, também nunca foi algo que me abalou muito também, porque eu entendo que eu sou um menino gay, mas sou cheio de privilégio, né? Então, assim, se pra mim eu tive algumas dificuldades, pra outras pessoas são outras dificuldades muito maiores. Eu ainda sou um menino branco, venho de uma família classe média, então eu consigo entrar ainda nesses lugares, por mais que hostis, consigo entrar e trazendo um pouco dos meus, assim. Mas foi punk no início, assim. Foi punk, mas falei, é isso, Demorou vambora. pra você perceber que o caminho era mais em cima? Cara, quando eu mudei pra São Paulo em 2015. O primeiro job que eu fiz foi em 2017. 2 anos. Primeiro Um job. tempo atrás, 2015. Gente, eles acham que em 2015 é muito tempo atrás. Foi ontem, amor, 2015, Foi né? Que ontem. doido. Mas o pior pra mim parece que foi ontem mesmo. Mas assim, na minha cabeça, eu ia mudar pra São Paulo e ia pegar meu primeiro job em 6 meses depois. É, Foi sim. 2 anos aí, deu tentando. E falei, "Ih, gente. Ou Você eu pensou em vou." desistir em algum momento ou não? Olha, cara, pensei. Não, assim, não me vinha esse peso de tipo, estou desistindo, mas. Vou pra fazer jornalismo, por exemplo. Não, mas me veio tipo assim. Que área dentro do mercado da dança, que área que eu posso explorar, já que essa daqui não tá rendendo, sabe? Entendi. Tipo assim, eu não vou me enfiar numa academia e mudar quem eu sou como artista pra entrar nesse mercado. Tipo assim, se querem que eu pareça um cara hétero pra dançar no videoclipe, não vai acontecer. Então, acho que eu vou tentar fazer uma carreira como professor mesmo aqui em São Paulo, dando workshop, Você viu pensando em outras outras possibilidades. Foi isso que eu fiz na época, assim. E, inclusive, foi o que eu segui nesses 2 anos, assim. Fiquei Entendi. dando aula, até eu começar a entrar no mercado, entrar no game mesmo. E quando foi que você percebeu que estava sendo reconhecido? Cara, quando teve uma fase que eu comecei a receber muito, muito, muito convite pra coreografar videoclipe, assim. Então, em um mês, eu coreografava, tipo, 5, 6 videoclipes. Mentira! E aí, eu não tinha mais tempo pra dar aula. Aí, eu falei, bom, acho que Acho que entrei tem no um game. caminho, tem um Acho que caminho. entrei no game, acho que esse negócio tá dando certo, assim. Então, nessa época, eu lembro que foi uma época que eu tive que começar a parar pra pensar assim, será que eu vou continuar dando aula? Não, porque eu tô fazendo tanto de videoclipe agora, mas pode ser que daqui a 2 meses já não tenha mais. Eu não parei de dar aula nessa época, eu fui parar muito tempo depois. Mas foi nessa época que eu vi que, tipo assim, é isso, consegui furar essa bolinha, tô dentro do game, tô trabalhando no ramo que eu queria. Você teve num reality show Queen Star, é isso? Queen Stars, sim. Como diretor criativo, mas também agia quase como um conselheiro para os participantes. Como foi essa experiência? Cara, foi uma das experiências mais legais que eu tive, assim, porque eu tinha muita vontade de trabalhar num reality, assim, em que eu não estivesse necessariamente dançando ou coreografando algo, e que eu estivesse levando uma experiência dentro desse mercado pop, assim, sabe? É um reality que era de drag queens, né? Drag queens cantoras. E aí foi assim, muito exaustivo o primeiro que a gente gravou, assim. Meu senhor, muito tempo. Mas eu me diverti tanto, tanto, tanto. E fiz amizades assim que eu levo até hoje. As meninas que ganharam, a gente se fala até hoje. A Diego, a Leila, a Red, a gente se fala até hoje. E aprendi muito, muito, muito com elas. E foi muito gostoso de ter. O que eu mais gostei foi da rotina de um programa. Acordar todo dia, ir pro seu camarim, bater o roteiro do episódio, se maquiar. Roupa, microfone, gravou, beijo, tchau no outro dia. A mesma coisa, camarim. Aí o mesmo camarim, o mesmo produtor. As mesmas pessoas. As mesmas pessoas, baixa o roteiro do programa. Vem o diretor, fala com você o tema do programa de hoje. Vai, grava, pontinho no ouvido. Quanto Beijo, tempo tchau. que vocês gravaram? Foi um mês diretão. Um mês diretão. No final tava assim, pelo Foi amor de rápido Deus. até. Foi, não. Eu vejo a galera que grava aí 4, 5 meses diretão, assim, eu falo, Jesus amado. Mas foi muito, assim, eu aprendi muito sobre uma área que eu ainda não tinha trabalhado ainda. Meio apresentando um pouco, assim, sabe? Um ponto no seu ouvido, batendo o roteiro, puxa um gancho de não sei o quê. Eu adorava, eu me sentia assim, a própria Ana Maria Braga, né? Porque eu tava loira, então eu achava o máximo. Amo! Aceitaria um convite para apresentar um programa só seu? Nossa, aceitaria super, super, super.
Eu amaria. Gostou, Porque gostou. eu amei muito. Eu saí de lá super encantado, Te assim. entendo. Porque é muito É gostoso, animal. sabe? Tipo, você conhece muitas pessoas, assim, no seu ofício, conversando enquanto você tá gravando e conhecendo histórias e trocando. Achei muito, muito, muito gostoso, E o que assim. você aprende ali também, né? Exato, eu aprendi muito com as participantes, porque eu tinha que conversar com elas pra saber da história delas, o que elas estavam passando naquele dia, por que que algumas estavam mais animadas, outras estavam mais tristes. Então, foi uma experiência muito gostosa pra mim, assim. Como ser um jovem coreógrafo gay influencia a sua perspectiva artística? Olha, eu acho que ser um jovem gay já influencia muito no meu jeito de ver a arte, assim, sabe? Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, assim, sabe? A gente acabou de sair de um governo podre, que você ser uma pessoa da comunidade, você ser uma pessoa preta, você ser uma pessoa gorda, tudo é muito político, sabe? Uhum. Então você fazer arte e não trazer isso pra sua arte é muito doido. Eu acho que isso já tá misturado, sabe? Não tem como a gente. Nós somos corpos políticos, entendeu? O jeito que eu coloco minha roupa, o jeito que eu falo, o jeito que eu arrumo meu cabelo, tudo Não isso é é política. tradicional, eu acho também, né? Não. Mas é que o que é também tradicional, sabe? Quando a gente para pra pensar. É aquilo que foi imposto pra gente que era o certo e errado, tipo uma profissão tradicional que todos faziam. Aquela Exato. rotina, E aquela aí. caixinha que você tinha que se enquadrar. Isso que eu falo do tradicional. Exato. E aí é Não o que que eu. seja isso, mas Aham. como era imposto para nós isso, entendeu? Sim. E aí eu acho que esse é um exercício que eu faço muito comigo mesmo, todo dia antes de sair de casa, todo dia antes de criar algo novo, todo dia quando eu estabeleço uma relação nova com alguém. Vem muito a partir disso. O que é tradicional, o que já é esperado, o que já é esperado e aceitado pela sociedade. Isso é uma coisa que eu tô sempre me perguntando por quê, como, quem foi que disse que sim, porque tem que alguma coisa, sabe? Eu acho que isso é o que mais interfere na minha visão artística, assim, questionar sempre. Então, de que maneira você usa suas redes para promover a inclusão e a representação LGBTQ que mais? Eu sempre erro. LGBTQ. LGBTQIAP+. Faltou várias letras aqui, né, amor? Aqui tá G, LGBTQ+. Sabia que faltava. Você me confundo, me desculpa, porque a gente tem um costume de falar área gay só. Não era? Uma área gay. Na comunidade e na dança, como que você usa as suas redes para fazer essa inclusão? Cara, eu acho que, assim, primeiro de tudo, eu tento mostrar que, assim, é possível. Não é fácil, mas é possível, sabe? Uhum. Eu também não vim de um. Eu não. Por mais que eu tenha vários privilégios e tive muitos acessos, eu vim lá de Brasília, de um bairro que Sim. chama Areal. Então, tipo assim, não é que eu acordei e tinha alguém oferecendo um videoclipe pra mim, assim, sabe? Mas assim, lutei, estudei muito, juntei meu dinheirinho, passei muito perrengue, vim e de alguma maneira consegui hackear esse sistema. E hoje em dia temos pessoas dentro desse mercado estendendo a mão para trazer, sabe? E eu não quero mais ver ninguém desistindo porque não é o perfil. Não quero mais ver ninguém desistindo porque não tem acesso a uma escola de dança, sabe? Tipo, não, vamos conversar com os donos de escola, vamos fazer programas de bolsa. Então, por exemplo, quando eu dou aula aqui em São Paulo, eu dou aula lá no Depticult, que eles têm um programa de bolsistas, que esses bolsistas fazem alguns serviços para a escola em troca Ai, que das demais. aulas. Então, tipo, sempre tento ver formas de agregar e trazer outras pessoas, sabe? Principalmente que estão à margem da sociedade pra dentro disso, assim, sabe? Teve uma vez que eu aprendi muito, muito, muito com uma menina, que eu chamei ela pra fazer um trabalho, e eu não conhecia muito o trabalho dela, assim. Eu pesquisei rápido, foi um puta erro meu. Erro não, na verdade, porque eu acabei ganhando muito com essa experiência. E aí ela não se saiu bem nesse trabalho e tal, e eu fui dar esse feedback pra ela, tipo, você precisa fazer a aula, precisa estudar mais. Ela falou, olha, é muito difícil eu fazer aula, estudar mais, porque eu não tenho grana pra isso. Eu tenho que escolher entre a grana de pagar o aluguel ou fazer a aula. Eu tenho que escolher entre a grana de
comprar comida pra minha casa ou Sim, fazer óbvio. aula. Então, e aí eu falei assim, cara, eu tô aqui cobrando a menina de fazer aula, estudar, evoluir, e ela não tem grana pra pagar o aluguel dela, não tem grana pra comprar comida pra casa dela, sabe? Tipo, e eu conversei com a escola, conversei com amigos meus que podiam dar bolsa pra ela estudar. Porque é isso, não adianta a gente falar assim, gente, estudem, sendo que as pessoas não têm oportunidade de estudar, sabe? Tipo, olha, o Total. mercado quer diversidade nos elencos. Mas para a diversidade chegar a ter um nível profissional, eles precisam primeiro serem capacitados, estudar, ter técnica. Então, tipo, o buraco acaba sendo um pouco mais embaixo, assim. E eu acho que a gente precisa ir nas escolas, nos professores que têm projetos, na galera que tem turmas regulares e abrir espaço para isso, para que Entender, as né? pessoas possam estudar para poder trabalhar, entendeu? Tem direito autoral nesse mercado de dança? Olha, tem, Como que tem. funciona? Funciona muito na base do bom senso e da ética, né? Não tem nada assim que seja muito regulamentado e muito. Não tem uma lei que protege, por exemplo, uma coreografia minha. Não que eu saiba. Eu sei de casos de coreógrafos que já processaram por uso indevido de coreografia, mas coisas muito raras, assim, muito específicas. Mas é muito do bom senso, né? Tipo assim, quando uma coreografia é postada, tá lá o nome de quem fez, o nome de quem tá dançando ali. Se a pessoa usar pra outro fim, tipo assim, ou você dá meus créditos, ou então a gente vai ter um sério problema. Eu vou. Amigo, você vai virar meu inimigo Você vai virar meu agora. inimigo. E muitas pessoas já viraram minhas inimigas porque usaram minhas coreografias assim. Imagino. E aí, mas eu sempre vou lá, mando uma mensagem e falo, poxa, tá tudo bem, pode usar, só precisa, coloca meu nome aí, quem foi que fez, né? É o mínimo, né? O É o mínimo, o reconhecimento. Tudo reconhecimento do meu bem. trabalho. E eu realmente não me importo de usar a coreografia, tipo, inclusive é ótimo pra mim que use, porque são mais pessoas, né, vendo o meu trabalho, vai se Óbvio. propagando, só coloca meu nominho ali, tá tudo certo. Se inspiram, né, com isso. Não, e outras pessoas podem conhecer meu trabalho através disso, sabe? Tipo, Óbvio. A dança é um empoderamento? sim, com certeza. Acho que você acaba se encontrando muito. Eu encontrei muito da minha personalidade através da dança, assim. Vendo outras pessoas dançar, me inspiro muito vendo outras pessoas dançar. Eh, essa minha amiga, por exemplo, Fernanda Fiuza, quando era adolescente, eu via ela dançar e me inspirava muito ela dançar, sabe? Pedro Reis também, que é um amigo meu, me inspira muito. Eh, a Sherry Murakami, que eu falei mais cedo, me inspira muito também. Então, eu acho que através dessa inspiração acaba te empoderando também, tipo, porra, foda, né? Tipo, essa pessoa se expressando assim, aqui na minha frente, numa sala de dança, tipo, também quero me sentir assim, também quero exalar essa confiança, sabe? Também quero me expressar assim. Qual é o momento ou momentos de que você mais se orgulha da sua carreira? Ixi, muitos, 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 assim. Pode ser um que você, no começo, que você falou, caralho, que foda, sou Ah, foda, sei lá, aquele orgulho, sou foda, ou, tipo, depois de um tempo de trabalho, que você já tinha essa confiança, e você voltou a sentir essa sensação, falou, caralho, ficou foda. então, tem um momento que me marcou muito, que foi um momento em que minha autoestima estava muito baixa artisticamente, assim. Porque a vida, ela tem Tem desses altos e momentos. baixos. E aí saiu. Tava perto de acontecer o MTV Miau de 2021, que é uma premiação da MTV, né? Uhum. E dentro dessa premiação tem uma categoria que premia, tipo, a coreografia que mais hitou no ano, assim. E tem 5 indicados dentro dessa categoria só. Então, espera-se, assim, eu já tinha sido indicado uns 2 anos, eu acho. E aí, esse ano eu falei assim, em 2021, eu falei assim, nossa, acho que queria muito ser indicado, meu Deus, mas acho que não Não vai vai vir, não rolar. vai rolar nenhuma. E aí, chegou o dia lá do site, tava morrendo de medo. Entrei no site, das 5 categorias, 3 eram minhas. E aí, esse momento me marcou muito. Falei, cara, tipo, tem 5 coreografias aqui, 3 São fui eu que minhas. fiz. Então, tipo, eu lembro que isso foi um marco pra mim. E acho que ter coreografado o show pro o show da da Luísa e da Duda no Rock in Rio e da Pablo pro Coachella também foram marcos pra minha carreira, assim. Coachella é animal também, né? Muito, muito, muito.
Na sua opinião, qual é a relação entre dança, a música e a moda? Eu acho que quando a gente junta esses 3 ingredientes, a gente tem assim, bum, cantoras pop. Música, dança e moda. É uma cantora pop. Sabe quando tá criando as meninas superpoderosas? Sei. Que coloca Tcharam! que coloca os ingredientes e viram as meninas superpoderosas? Pode pim-pirim, pim-pim. Exatamente. Eu acho que aí a gente tem uma cantora pop. Eu acho que é a parte que eu mais gosto. Eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, quando eu vou criar uma coreografia, criar a coreografia já pensando na roupa que vão estar usando. Criar a coreografia já pensando aonde vai estar dançando isso. Porque eu acho que tudo isso me interfere sensorialmente de alguma forma, O sabe? efeito que dá, né? Que Se eu causa. vou criar uma coreografia que as pessoas vão estar dançando de vestido, ou elas vão estar dançando de calça, é, são coisas que pra mim me ajudam a pensar e criar, sabe? Uhum. E eu acho que uma coisa interfere diretamente na outra, assim. A gente vê o impacto que Lady Gaga teve quando apareceu na indústria lá em 2008, por exemplo, que trouxe a moda muito forte junto com ela. Ou como que as cantoras também usam da moda pra falar sobre o que elas querem falar nas músicas dela, como mais um braço de comunicação, assim como a dança. Então, acho que, na minha área, essas 3 coisas andam juntas, assim. Quando se juntam. Tudo acontece. Quando se juntam, assim, bem organizado e bem pensado, aí é mágico, assim, eu acho. Você já ficou um pouco frustrado ou já aconteceu com você de você ver que tinha o potencial de ser e por causa de um profissional, de alguma coisa, o negócio faltou um prim ali? Ah, já, né? Até no Porque trabalho dos outros, não só no teu. Se você vê, se fala, meio, olha, já, que dó. mas eu acho que também é uma coisa que, quando eu falo que aprendi a olhar pra minha profissão de uma maneira mais fria, Entendi. é muito também nesse lugar, porque é isso, é um trabalho, assim. Também eu não posso me deixar e me envolver emocionalmente tanto, assim, sabe? Tipo, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que coreografar uma música, eu vou coreografar essa música, e aí cada um faz sua parte, sabe, galera? Entendi. Porque quando eu comecei muito novinho, eu me deixar assim, não, precisamos muito, vamos lá, tô. Só que assim, é isso, não depende só de mim muitas coisas, né? Então, eu hoje em dia olho com esse distanciamento até pra eu ter de fato esse distanciamento e isso não me afetar tanto, assim, sabe? Mas acontece, porque é isso, é como um trabalho. A gente tem um dia bom, um dia ruim, aí tem um projeto que lança que é super legal, tem outro que não é nem tanto. Nossa, eu fico frustradíssima quando eu vejo o trabalho. Eu falo, puta, tá vendo ali? Sei lá, era só fazer Era aquela só, sim. ediçãozinha, puta, o negócio ia ficar animal. Dá um. Eu fico um pouco Então. frustrado. Eu fico também, só que hoje em dia eu não. Eu tento, né, com muita terapia, não me Não, você se afasta martirizar. porque não Me tem. martirizar tanto, porque também não tem mais o que fazer. Uhum. Então, uma coisa que eu venho tratando muito na terapia é, tipo assim, não adianta eu ficar mal, ficar frustrado, ficar triste com uma coisa que não tem o que eu fazer agora. Agora já foi, agora é pensar daqui pra frente. Então, se eu ficar triste, fosse resolver alguma coisa, Nada, zero, amor. Na vida, então é nada. melhor virar a página e seguir. O que você diria para aqueles que estão iniciando essa jornada em busca de realizar um sonho e, quem sabe, um dia se tornar um Flávio Werner? Nossa, se tornem melhor que o Flávio Verne, a gente falou, vai ser. Para! Olha, eu diria pra estudar outras coisas pra além da dança, como uma administração de carreira, por exemplo. Estudar como você vai estruturar a sua carreira, como você vai planejar a sua carreira, como você vai traçar suas metas, como que você vai traçar seus objetivos. Porque eu acho que existe hoje em dia uma falha que é. A gente estuda muito, muito, muito a dança, e quando você vira um profissional, existe toda uma outra parte que a gente vira uma empresa que a gente não sabe, que a gente vai aprendendo tomando porrada, sabe? Então, tudo isso de um pensamento empresarial mesmo, de pensar, tá, nesses próximos 6 meses eu quero fazer tal, 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 tal coisa, eu vou separar um dinheiro para investir nisso, nisso, nisso dentro da minha empresa. Vou guardar dinheiro. É difícil, Entendeu? isso, né, amor? Pra você organizar a sua empresa, pra você ser um bom profissional, pra você entregar um bom serviço pra quem te contratar. E não pra você ter um produto de qualidade, mas o seu serviço não ser um serviço de qualidade, sabe?
E depender de outra pessoa pra fazer esse serviço. Não, eu acho que se você vai depender de outra pessoa, tá tudo bem. Mas desde que você tenha organizado isso na sua cabeça, entenda o que tá acontecendo, sabe? Eu acho que a dica que eu daria é ter um pensamento empresarial sobre você. Não só um pensamento artístico. Tenha também um pensamento racional, empresarial, da onde você quer chegar, da onde você não quer chegar. É o que você quer fazer, o que você não quer fazer, onde você precisa estar, onde você não precisa estar, sabe? Essas coisas, assim, que a gente pensa muito com o coração, às vezes, eu acho. Então, eu acho que às vezes pensar mais com a cabeça ajuda a gente profissionalmente, assim. Mas não deixa essa parte artística afetar. Não, porque, pá, jamais, eu jamais. acho muito foda quando eu vejo um artista que tem que lidar com essa parte empresarial, que é uma parte chata para um cacete, que acaba, às vezes, afetando a parte artística dele, porque é uma coisa que consome mesmo. Sim, total. Mas é que eu acho que é muito fácil driblar artista, muitas vezes, e eu já fui muito Sim, driblado, muito. porque a gente é muito emocionado. Então, às vezes, a gente não sabe cobrar um valor certo, a gente não sabe cobrar, a gente não sabe se posicionar pra falar sim ou pra falar não. Sim, A gente, às vezes, fala sim pra tudo, quer abraçar o mundo com as pernas, sabe assim? sim. Então, às vezes, eu acho que é importante pesar um pouquinho mais nesse lado racional, porque naturalmente a gente já vai muito pro outro lado, entendeu? Se deixar, se entrega, vai, se arrebenta inteiro. Olha, eu acho. É lindo ver você falando isso com tão pouca idade, porque normalmente a pessoa se fode a vida inteira pra ter esse entendimento. Conheço artistas, amor, que foram ter esse entendimento muito mais pra frente. É que eu acho E que é difícil você é levar uma muito porrada difícil. muito mais velho. Não, é Assim, muito quando você difícil tá a gente anos na carreira, você dizer. fala, meu, e a frustração de você não ter visto aquilo, você fala, puta, não é possível. Sim. Que bom que realmente você viu isso cedo e que conseguiu se estruturar nessa parte. É que é muito difícil pra mim, sempre foi muito difícil falar não pra um projeto que eu queria muito fazer, mas que, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu muito comigo, não ia dar tempo de eu fazer, nem que eu me multiplicasse por 50, assim, sabe? Não ia dar tempo. E aí, às vezes eu falava assim, e aí não conseguia entregar o que era pra entregar, e me frustrava depois. Então, às vezes, é melhor você falar assim, o meu eu do futuro tá me falando aqui pra eu falar não pra isso. Pra eu abrir mão disso daqui, e depois, em outro momento, a gente faz isso. Porque depois, lá na frente, a minha frustração vai ser maior. Então, é melhor, sabe? É melhor pensar, tomar decisões certas, na hora certa. Tudo vai ficar tudo bem, Mas você é sabe? do futuro, eu tô achando, viu? Eu acho que você tem essa idade, não, acho que tá me enganando. Você veio do além. Para além do lado profissional, qual é o papel da dança na sua identificação como indivíduo? Ai, nossa, essa é muito difícil, porque a dança sempre teve tão misturada com a minha vida, assim, que eu acho que a dança tem um papel que vai exatamente. Durante muito tempo foi muito mais do que só minha profissão, porque é onde eu construí meus laços de amizade, muitos laços que viraram praticamente família também. É, por exemplo, o coreógrafo que foi meu coreógrafo na companhia que eu dancei lá em Brasília, meu pai já não morava mais em Brasília, morava em Goiânia, então meu pai não tinha uma convivência Uma figura paterna, paterna muito presente. E aí, esse meu coreógrafo acabou virando uma figura paterna pra mim, porque eu convivia com ele todo dia. No momento que você é adolescente, então você acaba perguntando muita coisa, pedindo muita ajuda pra muita coisa. Óbvio. Então a dança também teve esse papel pra mim de me situar na vida pessoal também, com amigos, pessoas, professores, coreógrafos, pessoas que eu pedia ajuda, pedia conselho, ou pessoas que eu dava conselho também, sabe? Namoro, términos. Acaba que tudo que um adolescente normalmente passa na escola, eu passei meio que no meio da dança, assim, sabe? A primeira paixãozinha, a primeira decepção amorosa, foi tudo no meio de teatro, festival de dança, ensaio, era meio que o meu cotidiano, assim. Então me formou muito como pessoa também, assim, sabe? Tá. É que eu ia já falar, sei lá, porque às vezes você vê como quando tem um cantor, me fala se eu tô errado, um cantor Aham. quando ele vai criar uma música e tal, às vezes ele tá passando por uma situação, tipo,
uma frustração, Aham. uma alegria. Isso tem na música também? De levar um pouco pra coreografia ou não? Tem, quando é assim, se for num projeto autoral meu, né? Aí sim, quando eu vou fazer alguma coisa autoral minha que não tem nenhum vínculo com algum outro artista, a minha principal preocupação, assim, é em expressar em que momento eu tô da minha vida, assim, expressar artisticamente em que momento que eu tô da minha vida. Eu lancei um projeto no início desse ano muito, muito, muito especial, que chama Free Yourself. Um vídeo bem bonito, dirigido pelo Scos. Um beijo, Scos, amigo. Você arrasou muito. E era um projeto que eu queria fazer há muito, muito, muito tempo. E que mostra muito como que tava o meu estado de espírito naquele momento, assim, sabe? Então é bem genuíno, bem emocional pra mim, assim. Pode ser que as outras pessoas assistam Eu e não tenham tenho. interpretações mais rasas e que tá tudo bem também. Mas eu recebi muito feedback dos mais rasos, tipo, ai, linda a coreografia, ou teorias gigantes sobre o que o vídeo falava. Eu adoro ler. Não confirmei nenhuma, jamais vou confirmar também. Porque eu acho que o legal é justamente isso, ficar nessa eterna interpretação, assim, sabe? Então tem muito disso, do estado de espírito, assim. Se eu tiver num momento mais triste, eu não vou ir lá pra minha sala de dança e querer me acabar de dançar e me jogar. Eu vou querer dançar de uma outra maneira, vou querer fazer uma outra coisa. É muito de você, né? Sua criação, assim. Ter talento é suficiente? Nunca. Não, jamais. Jamais. É só uma fatia desse bolo aí ter talento. Inclusive, as pessoas que eu conheço que mais se deram bem, assim, são fodas, nem eram as mais talentosas, assim. Eram as mais esforçadas. As pessoas mais esforçadas é sempre o que, pra mim, do meio onde eu vivo e que eu conheço, são sempre as pessoas que chegam mais longe. As mais esforçadas, mais dedicadas. Quais são os seus planos para o futuro e qual o seu maior sonho? Meus planos para o futuro são. Eu quero. Eu tenho um plano desse vídeo que eu falei, que eu lancei no início do ano, eu tenho um plano de lançar mais 2 vídeos e fechar uma trilogia Que desses legal. vídeos. É. E então eu quero agora no segundo semestre lançar o segundo vídeo dessa trilogia. Tô muito empolgado pra tirar esse projeto do papel que já tá, assim, escrito há uns 3 anos, eu acho, assim, tá guardadinho. Então esse é um plano futuro meu. Quero muito adentrar mais ainda a área de direção criativa, porque eu acho que isso é um vislumbre de futuro pra mim também, sabe? Uma passagem num futuro, e deixando a dança e a coreografia e migrando mais pra direção criativa, assim. E meu grande sonho, nossa, eu tenho muitos, 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 muitos. Mas deixa eu pensar em um. Pode ser o primeiro que venha. Ai, é que o primeiro que vem é umas coisas muito fútil. Tudo bem. Cara, meu O grande meu é sonho. dominar o mundo. Dominar. Não, nossa, se eu falar, meu grande sonho é ter uma casa muito bem decorada. Maravilhoso, vai te inspirar pra caralho. Não, mas eu Amor, sempre isso- falo isso. Eu tenho muita vontade de uma casa com muitas obras de arte, muito bem decorada. Isso não é um Mas pra que fútil. isso aconteça, eu preciso trabalhar bastante, tá, gente? Por favor. Amor, Mas esse é um sonho meu Mas mesmo. a casa é um lugar onde você recarrega a tua energia, você reflete você e te inspira. É você chegar na tua casa, eu não acho Sim. nada fútil isso. Não, Muito pelo contrário. Isso é um sonho de vida, assim. Me Agora convida um sonho. pra ir lá? Convido super, convido super. Eu levo um drink. Um sonho profissional que eu tenho é ganhar um VMA de melhor coreografia. Mas isso daí, gente, não vamos botar numa expectativa, não. Vamos, se vier um dia, se não vier, também tá tudo certo. Mas um sonho de vida pessoal é ter uma casa muito bem decorada, muitas obras de arte, Com uma VMA coisa assim. lá. Sim, uma coisa assim. Na parede. Com VMA lá na parede. Aí vai estar Vai muito ser quando chique. eu for na tua casa. Por favor. Tá bom? Fechado? Por favor, Ó, fechado. ó. Close certo, amor. Close é certo aqui. Você vai ver, não vai demorar muito, não. Nossa, que o universo esteja te ouvindo. Onde será então. que a casa vai ser aqui? Vai ser em Los Angeles? Não, vai ser em Los Angeles, minha casa. Ah, eu acho fino, eu acho justo. Ser em Los Angeles, assim, no Amor, meio eu do acho nada, justo. no meio do desertão. Acho justíssimo.
tem que ser no meio do nada. Eu quero uma casa que, tipo assim, se precisar ir numa padaria, não tem como, entendeu? É no meio do nada, do nada, do nada. E um Jeep. Um Jeep na minha garagem. Meu Jeep. É bem específico, né? Ah, o Jeep. Que cor? Não, pode ser qualquer cor, pode ser preto mesmo. Ah, eu gosto. Um Vai Jeep. destacar no meio do nada. É. E assim, não pode ter nada perto. Não pode ter padaria, supermercado. Tudo longe, tudo longe. Uma vez que chegou em casa, não tem mais como fazer nada. Eu vou fazer um bolinho pra você lá. Obrigado. Pra gente comer Obrigado. depois. Lá em LA. Lá em LA, amor. Tu vai ver. Mal eu vou achar tua casa, que você não vai me convidar. Óbvio que eu vou tua convidar, casa. pelo amor de Deus. Você vai ter ganho vermelho, vou bater lá na tua casa, no meio do nada, Trouxe um falar, bolinho. Não, eu vou até levar isso aqui gravado pra você lembrar. Por favor. Eu vou falar, Por favor. fui convidada, hein? Fui convidada. Fala então tuas redes, onde as pessoas conseguem contato, saber o que você tá fazendo quando você for ganhar o VMA Quando eu for também. ganhar, acompanhe. Acompanhar. Gente, ó, minhas redes sociais são Flávio Verne em todos os lugares. No Instagram, no TikTok, no Twitter. É lá que vocês vão me encontrar. São as que eu mais uso. No YouTube também, só que o YouTube eu tô deixando ele de lado, que o YouTube tá complicado de view, de tudo. Então tô focando mais no TikTok e no Instagram. Onde eu tô todo dia no Instagram, TikTok também, no Twitter, tô sempre ali de E olho. lá tem os canais de todos também, de onde achar e tudo. Tudo. Esse meu projeto Free Yourself tá lá no Instagram. Eu disponibilizei ele só no Reels. Não queria postar ele Que no demais. YouTube. Porque eu sinto que a gente tá mudando também o consumo de vídeo, assim, sabe? O YouTube tá dando uma caída de consumo desse tipo de material. Então, eu fiz esse projeto pro Reels no Instagram. Então, ele tá lá, confiram, que em breve deve vir a parte 2. E é isso. Ai, amor, muito obrigada. Muito obrigado a mesmo. você. Muito inspiradora a tua história inteira. Eu acho que ajudou muito também muitas pessoas que buscam e tentam esse caminho, que não é nada fácil. Obrigada, de coração. Ai, obrigado você. Espero que tenha inspirado você que tá aí na sua casa, pensando sonhando em trabalhar com dança. Eu juro pra você que pode dar certo. Então, por favor, não desiste. Faz o que dá, na hora que dá, mas não desiste, porque pode ser que dê certo. Que dê certo e aconteça. Obrigado pelo convite, adorei também. Amor, amei, papo. de verdade. Obrigada. Adorei as perguntas, Ai, que perguntas bom. muito profundas sobre o processo criativo e sobre a arte em si. Muito legal mesmo. Amor, você Obrigado. tá fã, você é um cara foda pra caralho. Valeu. Virei, tá, amor? Gente, olha, confere aqui, aponte a câmera do teu celular do lado direito da sua tela, tem o nosso QR Code lá, tem todos os nossos canais, Spotify, Instagram, TikTok. Vai estar no TikTok também, vou botar ele lá no TikTok, vamos bombar no TikTok. Aqui no YouTube você ativa o sininho, compartilha, siga para saber o nosso próximo vídeo, nosso próximo close certo. E a gente tá também no Box Play para você poder acompanhar onde você estiver. Até o próximo!